E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa sequência de vídeos sobre o pensamento científico. Então, relembrando, a nossa ideia era, primeiro, conhecer as armadilhas no caminho, né? Sabendo que o pensamento científico, a ideia da ciência é conhecer a verdade, conhecer a maneira de funcionamento das coisas, as armadilhas no caminho, né? Conhecer essas armadilhas podem permitir que a gente tenha possa seguir esse caminho de forma mais direta, né? Sem evitar caindo nessas armadilhas. Então, a gente já falou dos vieses, hoje a gente vai conhecer melhor algumas falácias, né? Então, uma falácia, relembrando, é um raciocínio que parece lógico e verdadeiro, mas que de forma intencional ou acidental ele traz uma falha, uma mentira, né? Um engano ali, né? E, portanto, ele é um argumento mentiroso, tá? Então, no capítulo de hoje, falácias, vamos conhecer algumas delas mais comuns ou mais interessantes, né? E saiba que a lista é extensa e que se você quiser conhecer mais, né, tem bastante material aí na internet, né? Listas de falácias lógicas que você pode procurar. Então, começando por algumas falácias do apelo, né? Então, o que são falácias do apelo? São aquelas falácias quando o seu argumento é fraco ou falta alguma coisa nele e você lança a mão aí de coisas não relacionadas para tentar dar alguma validade a ele. Então, um exemplo seria o apelo à ignorância. Então, quando você diz que, por exemplo, eu não acredito em vida extraterrestre, porque a gente não sabe de nenhum outro planeta ou nenhum outro exemplo de uma vida extraterrestre até o momento. Então, ou seja, pelo fato de você não saber sobre certo assunto, né, sobre certa situação, você assume uma conclusão que você deseja, né? Então, isso seria o apelo à ignorância. O apelo à força, também conhecido como o apelo do irmão mais velho, né, é aquele apelo que busca levar por uma força física, né, pela ameaça ou pelo uso da força física, né, a que se aceite o argumento tal como ele é, né? Pode ser usado também por outros tipos de força ali, né, como forças policiais, militares, né, ou outros tipos de forças armadas ali, né, apelando aí para esse uso ou potencial uso da força. E quando não há uma força necessariamente armada, mas a autoridade simplesmente, você também tem o apelo à autoridade, né, que pode ser usado por pais, por autoridades políticas, celebridades, né, autoridades, mesmo cientistas, né, dizer que um cientista disse uma coisa e por isso é verdade, não, é uma falácia do apelo à autoridade, né? Mesmo que uma pessoa estudada diga alguma coisa, esse argumento tem que ser válido, né? Ele não pode ser um argumento aceito só porque uma pessoa é uma autoridade, né? Ela tem que embasar aquele argumento dela. Tem vários outros tipos, né? Tem apelo à emoção, né? Quando você apela a um sentimento, a uma emoção. O apelo à consequência, quando você diz que caso o argumento não for aceito, isso vai gerar uma consequência lá no futuro, né? O apelo à tradição, né? Quando você diz que aquele argumento é válido porque sempre foi assim. Então tem vários tipos de apelo aí, né? Que você usa algo fora do argumento para tentar convencer a pessoa de que aquele argumento é verdadeiro. Aqui nessa página nós temos algumas falácias como a ladeira escorregadia, né? Ou slippery slope em inglês, ou também conhecido como falácia da derrapagem ou da bola de neve em português. Então essa falácia basicamente ela tem a ideia de que se você escorregar aqui, você vai terminar no final da ladeira, né, com consequências potencialmente desastrosas. Então ela é usada quando você quer desacreditar um argumento, quando você quer interromper ali um pensamento, né, e você lança a mão desse recurso. Como, por exemplo, né, você diz que é preciso repensar a política de representação das minorias, né, como por exemplo o LGBT na mídia, né? Então uma pessoa pode pegar e falar, olha, mas se você começar a mostrar beijo gay na TV, né, amanhã você vai estar incentivando as crianças a serem todas gays, né, e lésbicas, e no futuro você não vai ter mais reprodução humana, porque isso vai acabar gerando um colapso na sociedade e vai gerar o fim da civilização como nós conhecemos, né? Então, frequentemente você pode ter aí uma série de consequências, né, que não necessariamente estão ligadas àquele primeiro argumento, né, mas que são colocados aí de forma exagerada, né, por conta dessa falácia. Uma outra falácia aí é da falsa dicotomia, que é aquela que apresenta situações como se houvessem apenas duas possibilidades, sendo que há uma terceira, que às vezes ela está oculta, ela está ali, ela tenta se desviar o olhar dela, né? Então, por exemplo, quando você diz que uma pessoa ou ela é um cidadão de bem,
ou ela é um bandido marginal, né? Sendo que, né, você está criando dois extremos ali, né, e você acaba forçando uma pessoa a se encaixar em um deles, sendo que, né, por que a pessoa precisa ser ou isso ou aquilo, né? Não existe outra possibilidade, aí o que você define como uma coisa ou outra, né? Então é a criação de uma falsa divisão, né? O preto ou branco, sendo que o mundo muitas vezes tem vários tons de cinza, né? Uma outra falácia é a da falsa equivalência, quando você tenta dar a dois lados uma mesma legitimidade, né? Então, por exemplo, quando você pega ideias ali sobre científicas, né? Por exemplo, da evolução, do formato da Terra, né? E você pega uma outra ideia, como por exemplo a Terra plana ou o criacionismo, e tenta dizer que são ideias diferentes para a mesma coisa, né? São teorias, né? Como a gente já vai falar disso mais para frente, né? São só teorias, né? E tem que ter um debate aí, porque a pessoa pode escolher, sendo que nem sempre, né, duas ideias colocadas como equivalentes, elas têm a mesma validade, elas têm o mesmo suporte, a mesma evidência que traz ali, né, apoio para aquela ideia, né? Então você dizer que são iguais é a mesma coisa. Ou então, por exemplo, quando uma pessoa critica uma certa empresa porque causou uma devastação muito grande, né? Tal governo incendiou grandes quantidades de floresta, né, para desenvolvimento daquele país, ou desenvolvimento entre aspas, né? E você fala, você não pode criticar porque você botou fogo no lixo lá no seu quintal, né? Como se fossem coisas equivalentes, né? E uma outra, aqui nessa página, seria a inversão do ônus da prova. Aqui, para a inversão do ônus da prova, vou usar o exemplo do monstro de espaguete voador. O monstro de espaguete voador é uma criação aí para exemplificar, né, como você pode usar a inversão do ônus da prova. Então, quando você diz que acredita no monstro de espaguete voador, né, uma pessoa pode dizer, mas que absurdo é esse, né? Como assim monstro de espaguete voador? Você fala, você me prova então que ele não existe, né? Então, se você acabou de ouvir aí um exemplo de inversão do ônus da prova. Então, se você traz, né, a ideia de algo seria extraordinário, né, que não é conhecido de todos, né, e que aquilo lá é uma ideia como, por exemplo, o monstro espaguete voador, você tem que trazer evidências, provas de que ele existe, né? Você não é dever da outra pessoa provar que ele não existe, né? É dever seu trazer evidências que deem suporte a essa ideia, e não o contrário, né? Então, essa é a inversão do ônus da prova. Bom, então aqui na nossa próxima sequência nós temos algumas falácias aí relacionadas a causa e efeito, né? Então, por exemplo, depois disso, logo por causa disso. Então a gente observa que todo dia, depois que o galo canta, o sol nasce. Então, isso, se a gente fosse levar, né, a uma conclusão, poderia dizer que o galo cantando causa o nascer do sol, né? Quando nem sempre é assim. Então, apenas porque duas coisas acontecem uma na sequência da outra, não quer dizer que elas sejam uma causa da outra, né? Tem coisas que acontecem naturalmente como parte de ciclos, ou estão relacionadas a uma terceira causa, né? Enfim, então nós temos aí uma falácia de causa e efeito, né? Ou a inversão do acidente, quando você pega uma exceção de uma situação e traz ela ali como se fosse uma prova de que a regra não funciona, né? Então todo mundo já deve ter ouvido aquela história de que o fumo, o cigarro causam problema de saúde, câncer, enfim, né, causa morte prematura. Daí vai ter sempre alguém que vai dizer, mas eu conheço minha avó, meu avô, não sei quem lá, né, da família, que morreu fumando com mais de 90 anos, né, viveu até idade avançada mesmo fumando todo dia, e fumava charuto, e fumava cigarro de palha, e o que for, né. Então, o que nós temos claro, isso é uma probabilidade, né, você aumenta a probabilidade de ter problemas, mas não significa que você não possa viver até uma idade avançada fumando. É claro que o número de pessoas que fumam, que vivem até a idade avançada, é muito menor do que o número de pessoas que não fumam, que exercitam regularmente e tudo mais, né? Então sempre vai ter a exceção à regra, né? E por fim, a inversão da causa e efeito. Então, quando, por exemplo, a epidemia de AIDS se espalhava pelo mundo, né, se percebeu a necessidade de educação sexual, né, de ensinar jovens e crianças sobre, né, a maneira de prevenir, né, o que era, né, a AIDS, como ela era transmitida, como ela não era transmitida, né, enfim. E isso, né, levou ali a alguns movimentos a atribuírem, né, a suposta aumento aí da educação sexual justamente
e que isso estivesse causando o aumento da epidemia de AIDS, né? Como se, está ensinando as crianças sobre sexo, agora elas vão ficar transando, né? E vão pegar doenças sexualmente transmissíveis, né? Quando, na verdade, foi o contrário né? A educação sexual surgiu como uma política pública para conter o avanço da epidemia, né? E não o contrário. Por fim, aí, algumas outras falácias também relacionadas a essa formalidade, né? Então, por exemplo, a afirmação do consequente. Quando você diz se A, então B, portanto, se B, então A. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se carros causam poluição, então se tem poluição, vai ter carros, né? Percebem qual é o erro? Nem sempre a gente vai ter carros onde tem poluição. Você pode ter poluição por causa de fábricas, né? Então, nem sempre onde tem carros, quer dizer, onde tem poluição, tem carros, né? E a negação do antecedente é uma variação aí, né? Por exemplo, já que carros causam poluição, se não há carros, não há poluição, né? Ou seja, a gente está afirmando que a falta de carros pode gerar, pode, né, garantir que não haja poluição, sendo que, novamente, né, carros não são a única fonte de poluição. Então você está aí tirando conclusões que não são baseadas naquelas premissas, ou então as premissas podem estar erradas aí, não permitirem aquela conclusão. E por fim, por exemplo, não segue, né, onde você tem uma conclusão que não é derivada das premissas. Então, o carro causa poluição porque ele é feito pelo ser humano, né? Então, como se o fato dele ser feito por seres humanos fosse a causa dele emitir poluição, sendo que não é necessariamente isso, essa a sequência, né? Por fim, nós temos aqui a falácia do escocês, do espantalho e a definição circular, né? Então, a do escocês, ela tem esse nome por causa o exemplo original, né, descrito foi de que há um escocês, né? Todo escocês gosta de uísque. Mas conheço lá uma pessoa que ela é escocesa e não gosta de uísque. Mas ela não é um verdadeiro escocês. Traduzindo para o português, para o brasileiro aqui, a gente pode pensar como uma falácia do gaúcho, né? Então, todo gaúcho gosta de chimarrão. Daí, mas o meu tio é gaúcho, mas não gosta de chimarrão. O seu tio não é um verdadeiro gaúcho, né? Então, a falácia do escocês, ela busca basicamente proteger ou criar um grupo ideal, né? Uma ideia ideal aí de um grupo, e quando é demonstrado que essa ideia não é verdadeira, ao invés de assumir, de discutir, né? De aceitar essa discrepância e tentar compreendê-la, a pessoa simplesmente fala, não, esse não é um exemplo verdadeiro do meu grupo, né? Então você acaba criando aí uma situação de, né, uma blindagem contra uma certa grupo, uma certa ideologia, dizendo que qualquer pessoa que faça alguma coisa reprovável não é um verdadeiro pertencente àquele grupo, né? A falácia do espantalho, né, ela lembra um pouco aquela falácia da ladeira escorregadia, né? Quando o que acontece é que você tem um argumento, né, tem uma ideia, e a pessoa ela tem o desejo, né, a intenção de usar um espantalho para bater naquela ideia. Então, um espantalho, né, um boneco de palha aqui, é uma caricatura de um ser humano, né? Então, da mesma forma, uma falácia do espantalho é uma caricatura da ideia original, né? Então, a gente pode pegar como exemplo aqui uma pessoa que diz que vamos repensar aí a política de combate às drogas, né? Daí uma outra pessoa pode falar, você só quer liberar tudo aí para as drogas, para o pessoal ficar aí chapado, né? Então, ou seja, você está trazendo um argumento ali que pode envolver vários tipos de coisas que, inclusive, estão sendo usados aí ao redor do mundo, né, com relação à política de combate às drogas, né, além ou ao invés da simplesmente repressão violenta, né, trazendo aí políticas públicas de prevenção, de alternativas, legalização, né, classificação de drogas enfim, um monte de outras políticas diferenciadas, mas, né, a pessoa ela simplesmente vira e fala, você só quer liberar tudo, né, sem nenhum critério. Então isso seria um espantalho, né? Como professor de biologia, a gente ouve bastante também a falácia do espantalho na evolução, né? Quando a pessoa fala, evolução, aquela história que o homem veio do macaco, né? Ou seja, falar que o homem veio do macaco é um espantalho, não é uma ideia por trás da teoria da evolução, que é uma ideia complexa, né? E tem as suas evidências e todo um corpo aí teórico. Então você trazer um argumento aí meio esquisito e falar, então é isso, né? Consiste na falácia do espantalho.
E, por fim, definição circular. Né? Definição circular é aquela que ela fica dando voltas nela mesma e você não sai do lugar. Então você pode dizer assim, tal pessoa não gosta de mim. Mas por que ela não gosta de você? Porque ela fez algo ruim para mim, e daí por isso eu sei que ela não gosta de mim. Ou seja, você define uma coisa por outra. Né? Ou seja, a pessoa não gosta de você, por isso ela fez algo ruim para você, e porque ela fez algo ruim para você significa que ela não gosta de você. Então você tem a conclusão, né, dando voltas nela mesma. Né? E também é usado, por exemplo, quando você afirma que certa ideia é verdadeira porque essa ideia diz que ela é verdadeira, né, basicamente. Né? Você não tem nada fora ali que dê suporte a ela. Então, isso seria um exemplo de definição circular. Bem, então nós conhecemos aí vários tipos de falácias, né? Dentre muitas outras, né? E assim como os vieses, né, as falácias são obstáculos no caminho do conhecimento, né, do científico. Né? Então, falácias e vieses estão muitas vezes relacionados. Né? Muitas falácias elas se valem de vieses cognitivos para se perpetuarem, né? Ou elas são criadas a partir de vieses cognitivos. Né? Então, conhecer melhor falácias, conhecer melhor vieses, permite que a gente esteja ali um passo além, né? E consiga perceber essas armadilhas para evitá-las, né? E para a gente poder estar num caminho mais, a uma análise mais racional, mais objetiva, né? Mais na direção ali dos fatos, né? Das evidências. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco do método científico, né? E como ele é construído justamente para evitar falácias e vieses e poder chegar aí a conclusões um pouco mais bem suportadas pelas evidências, ok? Então, até breve.